querido, eu te levantarei. Boa noite, bom dia, não sei o horário que você está assistindo, mas que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Eu tive a honra de participar do grupo de oração que fica na setor São José, na paróquia São Paulo. E eu fiz uma pregação e eu queria replicá-la aqui para você nesse vídeo. O tema da pregação foi: a fé remove montanhas. Então seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar infinitamente o seu coração e que essa mensagem possa transformar a sua vida, como tem transformado a minha. O que são as montanhas? Fazendo essa reflexão, essa analogia, o que seria essa montanha que Jesus disse? Se tiveres fé, em Mateus 17:20, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poder dizer: essa montanha se atire no mar, e isso fará. O que seria essa montanha? Pedro, andando sobre as águas, em Mateus 14:28, a montanha para ele foi desviar o olhar do olhar de Jesus. A montanha para ele foi focar a sua atenção no vento, focar a sua atenção no ambiente externo e tirar o foco do olhar de Jesus. Em Isaías 45 diz o seguinte: que toda montanha seja rebaixada. Então a gente pode entender também, porque quando Jesus veio, antes dele veio um mensageiro, que foi João. Ele veio com essa missão de fazer com que as montanhas sejam todas alinhadas, para que o caminho seja preparado para a vinda do Senhor Jesus. Então, às vezes podemos dizer também que estas montanhas somos nós. O maior problema, a maior dificuldade que você e eu temos está dentro de nós mesmos. Às vezes a montanha que nos impede de chegar a Jesus, a montanha que nos impede de ter um relacionamento com Deus somos nós mesmos. É você, sou eu. Então, se tiveres fé como um grão de mostarda, poder dizer essa montanha que muitas vezes somos nós mesmos. Então a pergunta é: o que devemos fazer? Em Êxodo 14:15 diz o seguinte: estava Moisés com o povo, saiu do Egito, andando, Faraó vindo atrás desse povo. Eles olharam para frente e só viu o mar. Ficaram desesperados. E agora? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Mas Deus dá uma ordem para eles, né? Ponha-se a caminho. É preciso ter o nosso primeiro passo. É preciso ir. É preciso fazer. Não pode depender somente das coisas em Deus. Deus faz muita coisa. Mas tem muita coisa que é da sua obrigação, é da minha obrigação. É nós que devemos fazer. E qual caminho nós devemos tomar? Porque a palavra vem dizer, tome, né? Ponha-se a caminho. Então qual que é o caminho que nós devemos tomar? Em João 14:6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio caminho é o Senhor. O próprio caminho é Jesus. Então que você e eu permita viver esse caminho. Ele é o melhor caminho. Ele é a verdade. Ele é que tira as vendas dos nossos olhos. Ele que é a vida. Então, se você quer vida, se você quer ter um caminho, se você quer viver a verdade e não a ilusão, esse é Jesus. Esse caminho é Jesus. Essa verdade é Jesus. A vida eterna está em Jesus. E aí vem a pergunta: para que eu existo? Qual é a minha missão? Em Gênesis, logo no primeiro livro da palavra de Deus, porque esse aqui é o nosso manual. No primeiro livro já vem nos dizer
Para que nós existimos e qual a nossa missão? Ó, Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem criou, a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Interessante que aqui fala répteis. E quem é o répteis? Os répteis, a cobra, a serpente pertence ao grupo de répteis. Então, a gente não é pouca coisa. A gente é a imagem e semelhança de Deus, é o que a palavra fala. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E somos convidados a reinar. Ou seja, você é chamado a ser rei. Você é chamado a ser rainha de Deus. A reinar sobre todas as coisas, até sobre o mal. Porque quando fala répteis, nós podemos colocar a serpente como, né, ela que simboliza o Satanás. Então a gente reina. A partir do momento que você se entende que você é a imagem e semelhança de Deus, você reina sobre essas coisas. Você reina sobre o mal. O mal não pode mais te atingir. Então por que viver infeliz? Por que não saber, não entender para que eu nasci? Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser imagem e semelhança de Deus, do Deus vivo. Então aí vem a pergunta: o que é a fé? É aquela historinha, né, que diz que tinha dois agricultores. Os dois pediam chuva, mas apenas um deles foi lá e preparou a terra. Então quem é que usou da fé? Aquele que fez sua parte, aquele que tinha certeza que Deus ia mandar. Porque se você ficar aí sentado, acomodado e não dar os passos que Deus te determinou a dar, não vai acontecer nada. Até aqui é contigo. Daí para frente, onde entra o milagre, onde entra a providência divina, é com Ele. Por isso, a nossa fé não pode ser abalada, porque nós cremos que aonde nos falta, Ele completa. Aonde falta em você, Ele vai e completa. Como potencializar então a minha fé? Nós temos movimento, sentimento e merecimento. Como é que é a questão do merecimento? Porque muitas vezes a gente fala assim: eu não sou digno. Eu sou pecador, eu não mereço, né? Não mereço a mão de Deus, não mereço o favor de Deus. E realmente você está certo, eu também não mereço. Por quê? Diz em Romanos 3, 23. Com efeito todos pecaram e ficaram privados da fé. Mas mediante a Jesus Cristo, pela graça, é que somos salvos. É de graça. Ninguém consegue pagar, ninguém consegue comprar. É através da graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então você pode se sentir digno, não por você mesmo, mas pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, pela vontade de Deus. Você não tem pouco valor, você tem muito valor. Romanos 8, 35 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Deus? Nem a guerra, nem a fome, nada. Nada que acontece na terra, nada que aconteça, até mesmo o pecado. Mas lá nesse texto não fala do pecado. Não fala do pecado. Mas para que Jesus veio ao mundo? Isso mesmo. A primeira coisa que Jesus fez quando morreu na cruz, ele pegou e te libertou. Ele te deu acesso de novo. Ele te libertou de todos os pecados. E te deu acesso ao Pai. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi se entregar na cruz e rasgar aquele documento que te prendia. Então é preciso entender esse merecimento. Só nesses dois trechos aqui, existem milhões de textos na Bíblia que vêm mostrar para você que você é importante para Deus. Olha, um Deus que envia seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que nós possamos viver para Ele. E quando eu falo sobre movimento, em Tiago 2,14 diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Então, se a fé sem obras é morta, é necessário que a gente faça a nossa parte. Faça a sua parte. Eu tenho que fazer minha parte.
A fé sem obras é morta. Ou seja, se você simplesmente ter fé, mas você não se manifestar com tudo e com todo o seu ser, não faz sentido. Aí é onde entra o movimento. O movimento, o sentimento. O sentimento é aquilo que você tem tanta convicção, você sabe que é seu, você sabe que vai chegar, você sabe que a bênção vai acontecer. Quando você faz uma oração, quando você pede, você sente essa convicção no sentimento, no seu coração, no seu interior. Você sabe, porque Deus te comunica através do Espírito Santo. Em Hebreus 11, 1 diz o seguinte: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas você tem certeza que aquilo que está invisível vai se tornar visível. Isso é a fé. É colocar dentro, não somente da boca para fora, mas dentro, o sentimento. Isso é potencializar a sua fé. Eu tive um período de 3 meses desempregado. Contar um pequeno testemunho para você. Eu fiquei 3 meses desempregado e fiquei me sentindo muito mal com aquela situação, onde eu dependia do meu pai. Eu estava morando na época com meu pai e eu dependia de tudo para ele. Até um estojo para fazer a barba. Então, o que aconteceu? Eu dobrei o joelho e falei para Deus: Deus, eu quero um emprego. Mas toda a vida eu trabalhei em estoque, trabalhei carregando peso, carregando caixas. Aí eu pedi para Deus: Deus, que eu possa trabalhar num emprego com ar-condicionado, com computador. Dobrei o joelho com muita fé e pedi para ele, né? Um trabalho que eu poderia trabalhar com a mente, né? Para desenvolver o intelectual. E não aconteceu nos primeiros meses, não aconteceu nada, não teve nenhuma mudança. Não apareceu o emprego que eu pedi na oração. E eu fiquei questionando Deus: mas como assim, Deus? Se eu fiz o pedido com tanta fé, com tanta convicção, eu tenho certeza que vai chegar. E aí foi passando um tempo, foi passando, aí eu tive que cheguei numa situação que eu estava me sentindo tão mal, que eu peguei o primeiro serviço que apareceu. Fui trabalhar numa fábrica de produtos descartáveis para dentista. E lá eu fazia limpeza, faxina o tempo todo. E o salário, para quem inicia, sempre é baixinho, né? E aí minha irmã ligou para mim e falou assim: por que você não vem trabalhar aqui na empresa perto da casa da mamãe? Porque aí você já almoça em casa. Era assim, R$ 20 a mais o salário. Pouca coisa também. Mas o fato de estar perto de casa era melhor. Que foi uma fábrica de caixa de papelão. Eu comecei a trabalhar na parte da colagem das caixas. Depois eu passei lá para dentro, fui trabalhar na parte de receber matéria-prima. E aí eu comecei a perceber que eu estava reclamando demais. Com certeza é o toque do Espírito Santo. Estava reclamando demais e eu estava empregado. Então o que eu fiz? Comecei a agradecer. Falei: poxa, mas Deus não me deu, mas eu estou empregado. Eu não tenho tanta despesa. Meu pai me ajuda demais. Eu estou na casa dos meus pais. Aí eu comecei a louvar. Quando foi 3 dias depois que eu estava agradecendo a Deus por aquele trabalho, parei de reclamar, estava aceitando o que viesse. Aí me ligaram: e aí, você está precisando do trabalho? Aí eu falei: tô. E fui trabalhar justamente com aquilo que eu tinha pedido, que é ar-condicionado, computador, trabalhar no escritório, trabalhar com a mente. Para vocês verem como é que é as coisas de Deus, porque se você não estiver preparado, Ele não vai te dar. Eu pedi depois da revelação, pedi: Senhor, por que você não me deu antes? É porque você estava soberbo, porque você estava se achando demais. Se eu te desse aquele emprego naquele momento, você não ia valorizar. Então é isso, Deus ele sabe, tem coisa que ele vai te dar, tem coisa que ele não vai te dar, ele sabe o momento. Ele confirma no seu coração: olha, eu vou te dar, mas não é o momento. Abraão, quanto tempo ele ficou sem o Isaac, que é o seu primeiro filho? Ele que teve a promessa, né? Saia da sua terra, da sua parentela, né? E ele ficou um tempão sem ver o mover de Deus. Mas veio o mover de Deus, aconteceu. E falando ainda de Abraão, né? Em Gênesis 22:5 fala o seguinte, que quando Deus pediu o sacrifício de Isaac, Abraão, chegando no local, falou para os seus servos: fique aqui, que eu mais o menino vamos adiante e voltaremos. Ou seja,
Lá naquele trechinho ali já fala, já vê a fé de Abraão. É impressionante a fé que o Abraão tinha. Ele já sabia que Deus de alguma forma ia poupar a vida do filho dele. E se você começar a ler a palavra de Deus nos detalhes, você vai perceber a mão de Deus. E ele vai te ensinar demais com esse manual maravilhoso que é a Bíblia. Na oração do Pai Nosso, a gente entende também que não é sobre mim e sobre você, é sobre nós. É sobre todos nós. Pai Nosso, não é uma pessoa. E no final do Pai Nosso fala assim sobre perdoai. Deus vai te perdoar a partir do momento que você perdoa. Eu quero fazer um convite para você diferente. Que você não perdoe ninguém. Como assim não perdoe ninguém? Porque se você não guardar mágoa, você não precisa perdoar, entendeu? Não fique escravo, não fique à mercê, nem permita que entre no seu coração sentimentos ruins. Se livre o mais rápido possível. Se não conseguir manter fora de você, se livre o mais rápido possível. Se liberte. Não guarde rancor de ninguém, porque são correntes e é do mal que fica segurando você de prosperar. Você de viver a sua vida plena, felicidade, de entender que você é a imagem e semelhança de Deus. Em Lucas 18:9, fala do fariseu e do publicano, né? Aquela passagem, onde Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu bate no peito, né, lá no templo, diante, né, do altar de Deus, bate no peito e fala, obrigado porque eu não sou como esses, né, os publicanos, porque eu pago o meu dízimo, faço oração, e realmente ele fazia tudo certo, mas na hora de orar ele pensou em outras pessoas, em vez de focar em si, nas suas, né, nas suas falhas, nos seus erros. E é isso que nós devemos fazer, parar de ficar olhando os outros, parar de ficar preocupando com a opinião dos outros, lembrar que a opinião mais importante é a opinião que Deus tem ao seu respeito. A ressurreição de Lázaro, né? Em João 11:1. Lázaro, saia para fora. Às vezes a gente pensa que Jesus chegou atrasado, né? Mas ele sabe de tudo. Ele sempre chega no momento certo, porque era necessário que Lázaro morresse e fosse ressuscitado. Então é isso, é entender que o momento de Deus, a história, a vontade de Deus, tem o seu momento. E outra coisa, se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vê lá no comecinho, né, quando Deus foi criar o mundo, que ele falou assim, haja luz, haja. E o que eu quero dizer com isso? Deus usou a palavra. No princípio era o verbo. E você e eu temos que ter muito, muito cuidado, muita cautela no uso da nossa palavra, da nossa língua, da nossa boca. Porque a palavra tem poder. Nós queremos ter poder de fé, nós queremos aumentar a nossa fé, mas as nossas palavras não condizem. Se você começar a vigiar e mudar o seu vocabulário, começar a ser mais otimista, começar a falar coisas que são para exortar, para santificar, né, para trazer vida, Deus vai usar ainda mais a fé em você, vai ensinar ainda mais a você como usar esse poder que é tão grande, chamado fé. Romanos 10:9 diz o seguinte, vamos abrir a palavra? Romanos 10:9. Olha só. Romanos 10:9. Portanto, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Olha só o poder da palavra. Então, eu convido a você agora, fechar os seus olhos um pouquinho e falar, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, que o Senhor é o Senhor da minha vida. E eu permito que o Senhor entre no meu coração e faça morada. Porque o Pai dos pais, o Pai mais perfeito, Ele quer para o Filho o melhor. Feche teus olhos um instante e faça essa confissão de fé. Faça esse momento de fé,
diga no teu coração. Diga no teu coração, na tua vida. É você e Deus agora. Eu sei que o Senhor vai me levantar, eu sei que o Senhor vai restaurar, eu sei que o Senhor vai abençoar. Eu te levantarei. Permita que Deus restaure a sua fé. Eu te levantarei, filho amado. Permita que Deus retire as montanhas da sua frente. Querido, Deixe Ele restaurar você agora. eu te levantarei. Sim, Senhor, visita esse irmão, essa irmã que está ouvindo agora neste momento, em nome do Senhor Jesus. Cura, restaura, liberta, dá uma fé nova. Permita que a fé seja restaurada agora, em nome de Jesus. Restituirei Que seja reconstruído as suas forças. e te darei Em nome de Jesus. novas vestes, filho Que amado. você seja restaurado. Que Restituirei você retome as suas forças. tuas forças, Que você se levante para nunca mais cair. Em nome de Jesus. darei novas vestes, filho amado. Amém, amado? Amém. O nome da música é essa mesmo, Eu Te Levantarei. Tá bom? Quem tá cantando é Eliana Ribeiro. É uma música do Frei Gilson. Se você quiser continuar escutando, pega no YouTube e continue em oração. Compartilhe esse vídeo, clique no like. Tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Seja um instrumento de Deus agora e compartilhe essa mensagem. Deus abençoe.